São 14 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana, ayurvédica, e linka tudo isso com a medicina quântica, física quântica, o que há de mais moderno na área da medicina. Esse primeiro programa de 2019, eu tenho o grande prazer de realizar esse programa, que eu tenho certeza que será um divisor de águas, não só do programa Salutes, mas de todos os programas na área da saúde. Eu tenho, assim, você pode imaginar, eu fiz na chamada o seguinte texto, você pode imaginar você trabalhando na área de física quântica, de informação, de eletrônica, de mecatrônica, tudo para a área da saúde, tudo que você sempre estudou dedicado à área da saúde. Aí chega o médico e fala para você que você está com um tumor, você está com câncer no fígado, numa área absolutamente inoperável, e que se você não fizer um transplante em 2 meses, você dá uma morridinha, dá aquela morridinha básica, uma morridinha de leve. Quer dizer, você passa, quem só pode imaginar passar por uma situação dessa? E mais, né? Ou você faz o quê? Ou você opta pelo transplante, uma situação de risco, com vários problemas do órgão transplantado, não ter rejeição, de ser, enfim, ser compatível com o seu próprio organismo e etc. Ou opta em bancar tudo que você acreditou, tudo que você lutou na vida, tudo que você pensa, tua filosofia, o que você faria numa hora dessas? Só quem passa por uma situação de uma comunicação de uma doença grave é que pode ter ideia da profundidade dessa preocupação, da profundidade desse impacto dessa informação e a insegurança, não só em relação ao presente, mas o que irá acontecer no futuro. Para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, o meu irmão, Alexandre Távola, que ele é a pessoa que passou por isso. Ele é um engenheiro mecatrônico, ele vai contar um pouco da formação dele e vai contar essa sua história no programa de hoje. Eu tenho vários defeitos, internauta. Tenho vários defeitos. 2 deles eu não tenho. Primeiro, ser mentiroso. Eu não sou mentiroso. E segundo, é ser puxa-saco. Eu não puxo o saco de ninguém para obter nada. Mas quando eu estou diante de um homem, verdadeiro homem que nos dá lição de vida, eu costumo me curvar. E o Alexandre Távola é uma pessoa que eu me curvo diante da sua própria história que eu acompanhei de perto. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Eu estou com o meu tablet aqui, que qualquer hora eu vou jogar ele pela janela, porque não tem jeito. Eu não sei se é o tablet, se é a conexão da UTV, se é o James Brown, se é o Shrek. Eu não sei, aqui não vai. Vocês entram na página da UTV, na página do Alexandre Távola, para acompanhar esse programa ao vivo e façam as questões por lá. O Silvio Mizumoto está aqui de secretário, está pilotando lá. Se tiver dúvida, o Silvio passa a cola para a gente, por gentileza, Silvio, porque nosso tablet realmente está para lá de Marrakech. Então, como eu disse na abertura do programa, nós vamos conhecer um pouco a história do Alexandre Távola e como é que ele passou por esse difícil momento da vida dele. Alexandre, muito boa tarde, é um prazer sempre recebê-lo. Mais do que boa tarde, aqui na presença do Baldão, do Silvio. Na verdade, a gente está numa reunião entre amigos, né? Entre amigos. Público da UTV, nossos amigos, clientes. É um prazer enorme estar aqui e, como podem perceber, estou bem, né? Muito bem. Muito bem. Muito. Digo que na melhor fase da minha vida e acho que com o melhor nível de saúde que eu já tive. Casado recentemente, com a Fernanda Bem, dando curso. Aliás, esse próximo final de semana, o curso, eu tenho assistido o curso maravilhoso, um curso de extensão em tecnologias quânticas e medicina energética maravilhoso, 160 pessoas,
presenciais, mais 150 EAD. E o Alexandre, sábado e domingo o dia inteiro. Sábado e domingo o dia inteiro, vai ser sobre câncer, vai ser sobre doenças degenerativas, principalmente o câncer. Então a gente vai trazer um pouco da experiência que a gente ganhou. Na verdade foi uma grande escola isso. Eu costumo dizer que antes eu sabia na teoria, depois eu descobri na prática, como toda a prática é 100% diferente da teoria, né? E quando você está do outro lado, quando você está sentindo aquilo na pele, aí a brincadeira é outra, né? Muda totalmente, né? Não, eu sinto dor. Se é seu paciente, ele diz que você sente dor. Eu sinto dor, legal, mas eu senti a dor. Né? Dores incríveis, hemorragia e etc. E aí a história muda. A história muda e muda muito. Mas com isso a gente aprendeu muito a como lidar com situações, a como tratar determinadas situações. E assim, quando eu assumi publicamente, eu sumi para me tratar, né? Eu devo muito à minha atual esposa, Fernanda Bem, que me acolheu em Curitiba, na sua clínica. Devo muito a vocês, Silvio, Baldan, que estão aqui, meus pais, Edgar e Sônia, meu irmão, toda a equipe da Nova Ciência, que não deixaram a peteca cair. Né? Aí nessas horas é que a gente vê realmente que está do nosso lado, né? Que é o cara que bate no seu ombro e fala, irmão, levanta. Eu fiquei absolutamente preocupado na época, porque eu me recordo com muita vivacidade, está muito claro aqui na minha mente ainda. Uma vez que eu fui lá na Nova Ciência, a gente fez terapia neural para tudo quanto é lado. Terapia neural a gente trabalha em cicatrizes para tirar o campo interferente. E o Alexandre tem cicatriz até onde você não pode imaginar, né? Até para trás, até na alma você acha cicatriz e tal. Aliás, todo mundo tem cicatriz em alma. Mas de qualquer maneira a gente fez muita terapia neural. Era no joelho, era na perna, era nas costas, era em cirurgia, etc. E logo em seguida ele começou a dar umas desbaratinadas, né? Começou a dar pirar um pouco na batatinha. Eu vou contar mais ou menos como foi, né? Mas mas eu lembro dessa fase, porque aí eu comecei. Eu me senti, eu falei, caramba, será que fui eu, né? Que disparei essa piração? Antes fosse, né? Seria mais fácil. Seria mais fácil. Bom, mas de qualquer maneira, assim, vamos falar um pouco antes da tua história, antes de a gente chegar nesse ponto mais difícil, mais dramático. Você fez engenharia, você começou a estudar. Sim, eu venho, na verdade, assim, é bem louco. Minha formação é bem maluca, né? Minha mãe na área de saúde, meu pai na área de engenharia. É bem curioso, porque meu pai na área de engenharia eletrônica, minha mãe na área de saúde, neuroreabilitação e fisioterapia, e eu no meio de estudo. Lá pelas tantas eu fui estudar ciência da computação e engenharia, e que não tinha nada a ver com saúde, né? Nada a ver. Bom, o hobby do meu pai é arquitetura e meu irmão é arquiteto. E aí caí com um professor, João Dantas de Oliveira Filho, um dos fundadores do ITA. E esse cara, o hobby dele era terapia alternativa. E ele me pegou no braço e falou, filho, nós precisamos conversar, porque tem algo muito importante que eu preciso te dizer. Não preciso contar, ele ficou doente, aí nós tivemos que desenvolver uma série de tratamentos para ele ficar bom. E eu devo muito a entrada nessa linha de saúde a ele e a meu pai e minha mãe, que sempre estiveram ali do lado, minha ex-mulher, que trabalhou comigo e aturou minhas loucuras, a Fernanda, hoje minha mulher, que atura minhas loucuras o tempo todo, né? Então minha formação é curiosa. Aí fui estudar biotecnologia em Minas, na Universidade Federal de Lavras, conheci pessoas incríveis. E de lá para cá é um misto de ciência acadêmica com desvendando os mistérios da física quântica e da mecânica quântica e aplicando isso na medicina. Hoje a ciência, se não for unida, nós não temos mais progresso. Precisamos unir as diversas ciências, né? Sim. Nós temos hoje a mecânica quântica, que é um campo absurdo, e a ideia foi unir isso tudo, e aí surgiu
a nova ciência e surgiu a pesquisa. Logo já o Silvio já estava trabalhando comigo, a nova ciência cresceu muito rápido, graças a Deus, e hoje a gente está aí no fronte dessas terapias vibracionais, terapias quânticas e etc. Medicina energética. Medicina energética. A base, na verdade, acaba sendo muito das medicinas tradicionais orientais, né? A medicina indiana, chinesa, japonesa. A visão delas é imprescindível para a visão da medicina quântica e a medicina vibracional. Aliás, se você me permite te interromper, foi exatamente a proposta do Salutes há 9 anos atrás, agora fazer em junho desse ano faz 10 anos. Porque eu tinha certeza, estudando já ortobiomolecular, estudando física quântica, eu tinha certeza, como o Silvio Misumoto também que inclusive deu uma entrevista recente na TV Guarulhos, no Salutes de lá, na semana passada, que eu convido o internauta a visitar no YouTube. A gente fala exatamente sobre isso, quer dizer, a filosofia chinesa em especial, que é o que eu estudo mais, ela está absolutamente ligada com a quântica e etc. Né? É 100%, porque a base, na verdade, acaba sendo a medicina energética. E o chinês falava, ele já começava a falar em energia, né? O fluxo de energia por entre o corpo, o que é a energia vital, e as desordens orgânicas sendo causadas por distúrbios desse fluxo de energia no corpo. Distúrbios energéticos. E hoje quando a gente fala em física quântica, o que é o quantum? O quantum é a unidade básica de energia. Então nós continuamos falando de energia. Inclusive é bem louco isso, eu vou fazer até uma piada, mas não é bem uma piada. A minha mulher, Fernanda Ben, que está trabalhando e assistindo a gente, né? Outra coisa, abraça o meu amigo Irlânio, ele pediu para mandar, Irlânio de Minas Gerais. E abraço a todos. A Fernanda Ben diz que ficou apaixonada por mim, eu era professor dela, né? E ela disse que ficou apaixonada por mim, ela não acreditava em nada de Deus, em nada disso. Quando eu estava explicando os conceitos da física quântica e o campo de bósons. Então, o campo de energia de bóson, quem não sabe, bóson é a partícula de Deus, denominada partícula de Deus, e é ela que cria toda a matéria. E aí eu citei a Gênese na Bíblia, né? Então, no início de tudo, era somente escuridão. E no princípio era o verbo, que na verdade o verbo é uma palavra, é um som, portanto é uma vibração, portanto é uma energia, principalmente vibração, né? Vibração. Que é a base de todos os equipamentos que o Alexandre faz e a gente trabalha e é maravilhoso. Nós não cansamos de achar citações em livros esotéricos, Bíblia, livros indianos e etc., que batem assim perfeitamente bem com a física quântica, com a mecânica quântica, né? A parte da física quântica da mecânica quântica, e que dão um respaldo, a física quântica dá um respaldo ao esotérico, e o esotérico acaba, eu avisei que era assim, né? Em 2012 eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de física quântica lá em Recife, promovido pelo Wallace Lima naquela época, e eu tive a oportunidade de conversar com o Goswami. O Amit Goswami. É um dos caras que fez parte do filme Quem Somos Nós. Quem não assistiu deve assistir. E foi uma das perguntas que eu fiz a ele, assim, falei, a física quântica comprova a existência de Deus? Aí ele parou, me olhou com aquele bonezinho dele e falou, já comprova. Já comprova. Já comprova. Isso em 2012. Né? O pessoal acha que eu sou ateu e depois eu acabo citando trechos bíblicos em aula e fica todo mundo meio chocado. Como assim, né? Isso sempre foi assim? Desde a nova ciência, desde a engenharia? Sim. Desde sempre eu tive a busca por algo espiritual e aí eu posso entrar já na história. Vamos lá. Então, foi bem louco, né? Eu tive episódios de pânico muito fortes, bipolaridade com ausência, né? Isso há poucos dias eu estava bem e de repente eu comecei a ter isso. Vinha de um estresse absurdo, de muito trabalho, de muita dedicação para a empresa, dedicação para a família. Estava nascendo meu filho
E foi uma coisa assim tremenda. Me dá arrepio até de lembrar. E eu comecei o tratamento como se fosse um problema psiquiátrico. Eu lembro muito bem disso. Um problema psiquiátrico. Então, assim, que eu sou louco, todos sabem. Né? E eu tenho certeza. Né? Então, e isso era o que eu me questionava, assim, será que eu sou tão louco assim, que agora eu estou desenvolvendo quadros de extrema loucura mesmo? Né? Comprovados. Comprovados. Né? Atestados, né? E, de repente, até precisando de uma internação psiquiátrica. Aí, um dia, eu virei para o psiquiatra e falei, irmão, tem coisa errada. Joguei todos os remédios num saco de lixo, joguei tudo num saco de lixo. Na frente dele? Sim, levei o saco para ele de lixo. Falei, tem alguma coisa errada. Bom, pedi para ele todos os exames que eu achava necessário. Quando chegou os resultados, eu olhei assim e falei, epa. Não bate com quadro psiquiátrico. Né? Para quem não sabe, eu pesquiso bastante câncer, sou autodidata nisso e também trabalhei muito em laboratório com genética tumoral e etc. Desenvolvi teses a respeito, trabalhamos com biópsia líquida e algumas coisas. E manipulei muita célula tumoral em microscopia, levantamento de frequência dessas células. Bom, peguei os resultados e eram assim, coisas que explodiam escala em marcadores. Então, alfa-fetoproteína, o carcino embriogênico, tudo estourando escala. Acima da escala do exame. Todos os marcadores. Todos os marcadores. E chegou um dia, eu liguei para um oncologista, não vou divulgar o nome dele, mas liguei para um oncologista que é muito meu amigo, e fui lá. Como é que você se sentiu quando você viu esses resultados com a informação que você já tem sobre... Até então, assim, eu vinha tão anestesiado, era um Rivotril e Rivotril por dia, muitos. Remédio modulador de humor, antidepressivo. Estava meio xaropeta. Xaropeta. E peguei minha moto, eu tinha levado, nessa eu já estava morando na casa dos meus pais, em tratamento, a Fernanda bem me ajudando a me tratar, o Cristiano, que é um super amigo nosso. Que está acompanhando também. Está acompanhando, o pequeno gafanhoto. Com pompom, ele falou que ia ficar com pompom. Com pompom, pequeno gafanhoto. Também já tinha se mobilizado para me ajudar. Aí apareceu todos os meus amigos, que são verdadeiramente meus amigos. O Silvio foi o primeiro cara ali no front de resgate. Mas eu estava na casa do meu pai num sábado. Peguei a moto, levei esses resultados, não contei para ele, para minha mãe. Para o meu pai e para minha mãe, nem para Fernanda, nem para ninguém. E fui no oncologista. Esse seu amigo, que você conhece? Esse oncologista olhou os resultados, não me falou nada e, de repente, nós ficamos... O que fazemos, o que não fazemos? Ele falou, olha, você vai fazer uma ressonância magnética. Como ele é um oncologista bem importante, ele arrumou o exame na hora para eu fazer. Aí fiz o exame e acabou ele me ejetando na ressonância magnética na metade do exame e falou para mim, olha, cara, eu vou te internar e nós vamos Conseguiu dar play no vídeo. Demora, mas acontece. Aqui. Boa tarde. Eu vi as mensagens. Nós vamos te internar e eu vou te arrumar um transplante de fígado. Eu falei, não quero. Não vou. Ah, então, você não quis? Eu falei, não quero. Eu falei, quanto tempo você acha que eu tenho? Ele falou, olha, otimista 2 meses, mas normalmente 1 mês. Eu falei, o que eu tenho de sobrevida fazendo o tratamento tradicional? Ele falou, olha, em média 6 anos e meio. Eu falei, então eu morro com o meu fígado. Você peitou na hora? Na hora. Aí eu falei para ele, eu queria fazer uma biópsia líquida.
Então eu vou falar a respeito disso no curso. Então esse fim de semana a gente tem curso específico disso. Aliás, o Xerec, A gente ficou sem o monitor. nós estamos sem o retorno aqui. Ele desligou. É importante a gente, eu não sei agora que câmera que está, mas deve ser essa daqui. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e imagina que câmera que está também. Olha para as duas. O Silvio Mizumoto está lá pilotando. Não, é essa aqui e tal. Agora entrou o Xerec. O Xerec acordou lá do seu estúdio Aquário e veio aqui ligar nosso retorno. Na verdade, eu quero informar que o curso de extensão em tecnologias quânticas e medicina energética pode ser realizado também por módulos. Pode ser por módulos também. Quer dizer, se você tiver interesse, você pode fazer esse curso. Pode. Pode ser por módulo, pode ser presencial, pode ser online. Aí é só conversar com a Tati. O telefone eu não lembro de cabeça, mas é só acessar www.novacienciaglobal.com/EAD, de ensino à distância. E aí lá tem os contatos da Tati, que é organizadora, administradora do curso, né? E aí pode conversar. Bom, mas voltando. Não, quero fazer uma biópsia líquida. Aí tá bom. Pedido da biópsia líquida, vou fazer. E nisso, eu fugi. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou comer um pão de queijo. Como assim? Eu tenho que te internar. Não, eu vou comer um pão de queijo. Peguei e fui embora. Saiu correndo. Saí, fui embora para casa. Peguei a moto e queimei o chão para casa. Qual que você estava sentindo naquele momento? Pavor, medo? Não, é uma situação engraçada. O Silvio que anda de moto que está aqui pode até confirmar comigo. A gente que anda de moto tem duas certezas. Né? A primeira certeza é que não existe um motoqueiro velho descuidado. E a segunda é que você tem que ter muita atenção no que você está fazendo. Então foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, bom, eu tenho menos de um mês para tomar providência. Porque eu confio naquele oncologista. Então o que ele falou, ele foi um grande professor para mim, o que ele falou é verdade. E o que eu vou fazer? Então eu voltei para casa e resolvi dar um passeio de moto. Para pensar. E nisso, na cabeça da gente, vem 1 milhão de coisas, né? Então assim, putz, não tem túmulo para me enterrar. Aí fui ver o túmulo no cemitério. O cemitério tem um túmulo da nossa família, a família Távola, fui lá olhar e descobri que eu não podia fazer nada sem meu pai. Porque ele que é o portador dos documentos, mas eu não tinha contado nada para eles. E aí pensando, eu falei, o que eu vou fazer, né? Bom, cheguei em casa, voltei do meu passeio, cheguei em casa, ajoelhei, falei assim, Deus, eu vi tanta gente melhorar, fazendo o que a gente fala que precisa fazer, estudando o caso da pessoa, a gente estudando junto, tudo. O que eu posso fazer? Me dá uma luz. Né? Pai nosso, o que eu preciso, meu Pai? E aí, eu acabei dormindo. Dormi em torno de 16 horas. No dia seguinte, eu acordei, peguei todos os meus livros de câncer, joguei tudo em cima da cama e vou começar a estudar. Nisso, a Fernanda Bem se propôs também a me ajudar, a tratar. Na verdade, ela que encabeçou todo o projeto do tratamento. E foi muito louco, porque quando é nos outros... Tem um distanciamento. Tem um distanciamento. E quando é na gente, a gente tem dúvida. E assim, quando eu descobri que eu estava com câncer, o tumor já tinha 6,8 centímetros. Bastante grande. Hepático e hemorrágico. E perto da porta, não é isso? O Papai do Céu é maravilhoso, né?
Ele fez assim, olha na porta. Fez um U na porta. E não pegou. E aí foi uma série de tomadas de decisões, inclusive de eu praticamente não ficar mais sozinho, porque eu tinha muito sangramento, saía muito sangue, boca e pelas fezes, e eu tive uma série de complicações iniciais, e aí eu acabei me internando na clínica da Fernanda. Lá tinham todos os aparelhos da nova ciência e mais um monte de coisas. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu com isso tudo, terapia Gerson, a dieta Gerson. Então, eu fiz 41 dias de dieta líquida, que é suco de cenoura e maçã verde, suco de vegetais, tudo sem fibra, sem alimentação nenhuma, e 3 enemas de café por dia. A terapia Gerson fala em torno de 5 enemas diários. De café. De café. E aí eu aprendi a fazer os enemas. E assim, meu tratamento diário era em torno de 4 a 6 horas. Diário. Uhum. Só que nisso tudo, aí acontecem as coisas que você percebe que não existe pingo, né, sem nó para a criação. Não existe... Nem coincidência, nada nem disso. coincidência. Eu desenvolvi, devido aos problemas hepáticos, uma série de sintomas que pareciam de crianças autistas. Porque eu tive a metilação hepática danificada, eu tive todo o processo metabólico danificado. Então, o tumor danificou um órgão, né? E aquilo ali começou a desenvolver uma série de sintomas, e aí a gente começa a receber na clínica crianças autistas, e eu me via naquelas crianças, mas eu tenho esse sintoma. E aí era bem interessante, porque eu desintoxicava, eu fazia o enema de café, eu fazia muitos hidrovitales por dia. Eu tive enfermeiras que ficavam comigo nas sessões de máquina RPD, da Raif. Então a gente descobriu as frequências específicas para o meu tumor, para o tumor que eu tive, né, que era um hepatocarcinoma em cavidade de vesícula. E aí começamos a fazer essas frequências. Então foi dieta, uma super suplementação ajustada diariamente, por meio de ProSync e aurímetro, tratamento de frequência. Tinha enfermeira que ficava de mão dada comigo, porque eu gritava e esmurrava a parede, de dor que eu sentia quando fazia a sessão para eliminar a célula tumoral. Com Raif? Com a Raif, com a RPD. Você que é um aparelho, tinha dor. Em 3 meses, o tumor já estava com 2,8 centímetros. Menos da metade. Menos da metade. E os sintomas psiquiátricos cessaram. Depois de um mês. Mais ou menos 1 mês eles diminuíram. Então, a explicação que eu tive do oncologista, e depois eu também tinha até convicção e consciência disso, eu estava tendo uma síndrome paraneoplásica, ou paraneoplástica, tanto faz. O sistema imunológico atacava o tecido cerebral achando que estava atacando o tumor, né? Aí o pessoal me pergunta, não, mas o que você fez, né, de tratamento? Cara, não sei, o que eu não fiz. Você fez tudo, né? Tudo. Então, o que a gente aprendeu com isso foi um absurdo. Então, enemas de café, suplementação, soros, aparelhos, todo tipo de aparelho eu fazia, avaliação, exames biofísicos praticamente diários, muita boa vontade. A Fernanda
me pegava, me punha no carro, me levava para todo canto. Onde tinha alguém que pudesse ajudar, eu ia. Eu fiz Okiomi, que é um tipo de um reiki, um jorei. Constelação familiar, eu perdi a conta de quantas eu fiz. Mas a mais maluca é a do Paulo Newman, em Curitiba. Os cavalos. Constelação do cavalo. E é bem louco isso. Você tá lá Pode assim... imaginar isso. Não, não, é o cavalo. Ninguém programa nada, os cavalos vão tomando as posições deles. Sozinhos. Sozinho. E aí você olha pro cavalo e fala, caraca, É aquele lá. é minha mãe. O cavalo fica com a cara da pessoa. E não é uma alucinação. Ele começa a se portar mesmo como uma pessoa. Então, tinha um cavalo que era meu pai, um cavalo que era minha mãe, um cavalo que era a Fernanda. Não é você que designa. Não, não, ele que... sozinho. Tinha um cavalo que era doença. E o cavalo andava atrás de mim, a doença andando atrás de mim e tal. E ele tinha uma cara boa, o cavalo. Aí, a única coisa que o constelador falou, olha, gostou desse cavalo? Eu falei, eu tenho a impressão que ele é familiar, mas eu não sei quem ele é. Ele falou, no final você vai saber. E ele já sabia. Ele sabe pela posição que fica o cavalo, né? E foi uma coisa, assim, incrível. Eu já tinha feito tanta coisa, foi bem curioso, né? A Fernanda me levou, porque eu era o problemático, né? Que eu tive câncer, que eu estava com câncer, não sei o que. A minha constelação, eu já tinha feito tantas constelações, estava limpinha, bonitinha, organizadinho, tinha pouquinha coisa fora de posição. Quando foi a Fernanda... Quando foi a Fernanda, foi Uma cavalaria. Foi bem louco, parecia a corrida do jockey. Tanto cavalo correndo. Ela deve estar brava agora olhando. Brincadeira, man. Eu te amo, viu? Mas foi muita coisa. Então, só que a gente sabe as principais coisas, as principais atividades que a gente teve que teve resultado. E isso foi muito bonito, foi muito interessante, porque quando eu assumi publicamente que eu estava com câncer, uma série de terapeutas e médicos que estavam com câncer viraram e eu estou com câncer, Ale, eu preciso de ajuda. Então a gente acabou virando uma comunidade do um ajuda o outro. Não, e além de tudo, foi um campo de estudo para novas técnicas. Sem dúvida. Né? Nós desenvolvemos e descobrimos atividades, metodologias que nós não havíamos sacado com os nossos aparelhos. E com ozônio, com soros, etc. Pode combinar peróxido com alfa-lipóico? Pode, mas não dá certo no câncer. Não é bom. E aí a gente sabe o porquê. Um é oxidante, outro é antioxidante. Então a gente desenvolveu terapias baseadas em terapias de choque oxidativo. Então, eu fiz Vonardene, eu fiz ozônio, eu fiz peróxido, eu fazia RPD diária, hidrovitales 3 vezes por semana, enema de café, autoemoterapia maior e menor. E hoje a gente tem isso tudo documentado. Todos os exames clínicos, todos os exames clínicos, imagem sanguínea, marcadores e todos os exames biofísicos. E assim, vendo as mudanças, o que acontecia e etc. Aí não contente, quando o tumor do fígado estava quase bom... Lá vem onda. Antes de vou começar a contar o segundo capítulo, eu quero só, me permite, a DH Débora, boa tarde, Camila, Lucas, tem várias mensagens aqui, mas a Arina fala, uau, também me considero meia louca, porém sou uma louca particular. Adoro estar falando sobre energia, parabéns pelo programa Saludos e tal, mas o Vinícius Nogueira, falando o exemplo de luta, um guerreiro junto com outros bons guerreiros acharam o caminho da vitória, um grande professor e guerreiro. E o Ozônio Anil, que eu não sei o nome da pessoa, fala parabéns, mestre Alexandre. O Vinícius ele é um aluno nosso do curso, mas acima disso ele é um amigo. Ele vem de uma área que não é de saúde e de repente ele começou a estudar isso para ajudar os familiares. E hoje a gente vê o Vinícius no curso ajudando todas as pessoas em volta, ensinando e etc. E eu vejo muitas pessoas acontecendo isso.
As pessoas não procuram a gente porque estão saudáveis, né? Poucas pessoas viram e falaram, o que eu posso fazer para não adoecer? Hoje, a gente sabe o porquê dessas doenças, até o porquê de eu ter desenvolvido um hepatocarcinoma e etc. E é uma tarefa árdua. Nós vivemos num mundo tóxico, onde informações são tóxicas, onde redes sociais são tóxicas, onde a água é tóxica, onde o ar é tóxico, onde o alimento é tóxico. Então, nós vivemos hoje um mundo meio complicadinho. Às vezes a gente fala no consultório, Alexandre, tem que fazer detox pelo menos uma vez por ano. Como? Isso não tem fim? Não tem fim. Não tem você fim. Abre a torneira, você tem flúor, você abre o chuveiro, tem cloro, você vai para a rua, tem chumbo no ar, você come peixe com mercúrio, e enfim. Ozônio anil é a fabíola. Fabíola. E o Vilmar Plácido Júnior, boa tarde, parabéns Alexandre Tálvola e Silvio Mizumoto. Esse é dos antigos, ele está com a gente, é amigo nosso há bastante tempo. É importante a gente falar um pouco, eu sou apaixonado pelo curso, a gente acaba um curso, você vê, que loucura, começa no sábado 8h30, vai até 8 horas do domingo e o pessoal não vai embora. Não vai embora. Não vai embora, acaba o curso, todo mundo esgotado e o pessoal fica lá. E assim, é exaustivo. Na hora do café, na hora do almoço, na hora do... É muita troca de informação. Tem médicos, terapeutas das mais diversas áreas, do Oiapoque ao Suíno, né? Tem até petista, né? Não, dentista. Dentista. Não, petista tem, Deve mas ter alguns petistas, fala. mas a gente encarcera lá na hora. Mas de qualquer maneira, tem dentista, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem urologista, tem médico, enfim, terapeutas das mais variadas linhas. E é uma troca de experiência a todo momento. Todo momento. É uma grande, como diz o José Lopes Fernandes, também te dando um ok, te mandando um abraço. É uma grande família onde que a gente se encontra e tem um sentimento de afeto, de amor, além da ciência. Sim. Eu estou lendo um livro maravilhoso que fala o Zanoni, da filosofia Rosa Cruz, exatamente falando isso. Enquanto a ciência especifica todas as estrelas do universo, a arte, o artista faz de um átomo um verdadeiro universo, ele cria. Então a gente consegue no curso juntar as duas coisas, a arte e a ciência. É um misto na verdade é um misto de ciência e arte. Às vezes me questionam, mas é científico isso? Exatamente isso que eu te interrompi por causa disso. Eu estive jantando no sábado com o Alain Dutra e a esposa dele. E a gente estava falando, vocês precisam documentar o que vocês fazem. Sim. Porque a gente faz a alopécia, 20 minutos de zapper, o cara já estava indo para o psiquiatra, maluco, e nunca mais teve sintoma. Claro que está fazendo uma detox, está fazendo todo um outro trabalho. Mas o fato é que em 20 minutos de zapper acabou a alopécia. Precisa documentar. Mas, assim, a gente tem uma séria dificuldade, porque, como o Cícero Coimbra, que trabalha nessa cadeira aqui, falou exatamente isso. Como é que você vai fazer duplo cego de paraquedas? Né? Eu tenho uma parada boa. Professor de homem-bomba. Ele só vai explicar uma vez. Prestem atenção que eu só vou ensinar uma vez. Só até a segunda. Ele vai explodir. Né? Hoje a gente tem... Olha, Baldan, a grande verdade é que eu ter ficado com um probleminha de saúde foi um gatilho muito grande, um crescimento muito grande, tanto pessoal para mim, como de um envolvimento maior numa causa. Então, hoje nós estamos desenvolvendo, fora o curso, os treinamentos, a Fernanda bem, é bem de bem louca, né? Porque ela está em todo lugar, está ativa, está desenvolvendo, etc. Nós estamos montando um espaço, uma biblioteca, um espaço, a criatividade, onde as pessoas vão poder ir lá e ficar à vontade usando nossos livros, nossos aparelhos, inclusive para a gente se tratar, né? E na verdade tudo isso aparece porque eu não conseguia me tratar sozinho. A grande verdade é que eu sabia muita coisa que não servia de muita coisa. Não sei se você consegue me entender, se você, telespectador, consegue me entender. Eu sabia muita coisa,
Mas estando eu do outro lado, não servia de muita coisa. Então, eu recebi muita ajuda de pessoas que, inclusive, aprenderam com eu falando para elas aqui. Exatamente. Eu preciso disso, daquilo, daquele outro. Então, de repente, eu comecei a ver que o ditado de andorinha sozinha não faz verão é uma grande verdade. Né? Eu costumo dizer sempre, não sei se você acompanha isso nos grupos, eu costumo dizer para as pessoas, estamos juntos. Isso não deixa de ser verdade. O que nós mais percebemos é que a doença que era minha não era minha, era das pessoas que estavam comigo, junto comigo. Porque todos progrediram, todos melhoraram. Com certeza. O Jung tem uma frase que eu gosto muito, né? Que os pacientes nos trazem as feridas que nós temos que tratar. Perfeito. Na gente mesmo. Sim, né? É a base da psicanálise, né? Exatamente. O paciente chega e traz a ferida que eu preciso tratar em mim mesmo, né? É o espelho. O espelho. Na verdade, quer dizer, essa experiência em que você acabou passando, criou-se, né? Eu tive uma namorada que trabalhava na área da oncologia. Eu não consegui mandar o link para ela, mas eu vou mandar o programa depois. E na área de oncologia, você imagina, né? Eu, acupunturista lá, o ortobiomolecular, né? Tipo, vamos desintoxicar, e ela, da farmácia de oncologia, representante de Houston aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Aí eu contei teu caso, ela falou, olha, não tem 10 meses de vida. Que é um pouco a crença. Sim. E o que é a nossa maior dificuldade hoje é exatamente comprovar tudo isso e mostrar... Então, essa é a grande sacada e uma das grandes metas para 2019 é desenvolver a integração. Então, hoje a gente tem documental suficiente, nós temos casuística suficiente, documental, referência bibliográfica, tudo suficiente. E pior do que isso, né? Tem um sobrevivente usando a técnica. Tem vários, na verdade. Se você vê em curso, a gente tem paciente tratado ali no curso, pai de um dos terapeutas que estão no curso, que um câncer de bexiga infiltrativo, baraná, T3, um mês sumiu a imagem e os marcadores. Um mês. Eu fiquei 2 anos de tratamento. Tem a segunda fase. Antes da segunda fase, eu vou pedir para o Xerec colocar nossas mídias sociais, por gentileza, Xerec. Inclusive, o pessoal, eu tenho orgulho de ser representante, né, da Nova Ciência, inclusive com a nossa loja virtual. Esse WhatsApp é meu para as minhas consultas, por favor. É o 977192266. Às vezes as pessoas acham que é do entrevistado, sabe? Dá um pouco de trabalho. Pode ser outra, a loja virtual, onde tem os aparelhos da Nova Ciência, que é aqui, ó, jcbaldan.com.br. Então ali, ó, tem o Hidrovitalis, o Neurospa, o Potentizer, o Hidromini. A zeólita ali, ó. A zeólita, gerador de prata. A zeólita tá vendendo, todo dia tem 3, 4 pedidos. Né? Eu tomo ininterruptamente. Ininterruptamente, né? Que mais, Xerec? Obrigado pela... Tem mais... as mídias, o Instagram e o YouTube são os 2 canais do YouTube, onde está este e os outros programas, inclusive da TV Guarulhos, que nós estamos apresentando às 14h30, todas as sextas-feiras, tá? Inclusive tem um programa já com o Alexandre lá também. E esse é o site www.jcbaldan.com.br. Acabou, né, Xerec? Finish. Aí, então, como se não bastasse... Se não bastasse... Aí tem o segundo round. Pô, parece que a gente treinou, né? Um dia eu virei pro Silvio, eu toco piano, toco guitarra e etc. E um dia eu virei pro Silvio e falei, olha, Silvio, eu tô ficando surdo do ouvido esquerdo. E aí eu comecei a ter dores de cabeça absurda. Metástase cerebral. Um neurinoma maligno, um neurinoma acústico maligno. Na hora que eu peguei a imagem, eu já enviei agradeço a ele também, Dr. Ralph, de Curitiba. Neurologista maravilhoso. Tem o Espaço Brains lá, que é bem legal. Tal. Eu mandei para ele prontamente, isso era de madrugada, ele prontamente me respondeu, parece um neurinoma, tal.
Aí eu pensei assim, bom, eu ia morrer do fígado. Não é uma porcaria no meu ouvido que vai... agora querer atrapalhar a vai brincadeira. atrapalhar eu de ficar vivo, né? Nesse meio tempo, eu doente, você lembra quantos encontros a gente fez? Então a clínica da Fernanda virou um cenário de encontro. É verdade. Aconteceu, inclusive, para eu chegar até Brasília para poder dar aula, ter que fazer 8 bolsas de plaqueta. Porque baixava muito, né? Minha plaqueta estava muito baixa devido ao sangramento, eu tinha medo de tomar avião. A doutora Celina me proibiu, um beijo para a Celina, foi um grande anjo também, me proibiu de viajar de avião. Sabe como é o bom teimoso? Tá bom. Tá, né? Mas me arruma o sangue aí que eu estou precisando. Tomei as bolsas, fui embora para Goiânia, não era nem Brasília. Fui lá, montamos um encontro, voltei, continuei meu tratamento. Teve 3 encontros na clínica da Fernanda, teve um em São Paulo com 100 e poucas pessoas, que acabou gerando esse curso que hoje nós temos, que é um curso mensal. E com 1 mês e pouco de tratamento, sumiu o neurinoma acústico também. 1 mês? 1 mês e pouco. Porque aí a gente já começou a ficar afiado no que tinha que fazer. Isso aqui precisa fazer, isso aqui não, isso é importante para isso é importante para aquele outro. E acima de tudo, uma das coisas acima de tudo, estabilidade emocional, Baldan. Chega um momento que todo paciente oncológico tem algum trauma, a grande verdade é essa, né? Chega um momento que se você aprendeu a lidar com aquilo, o medo, inclusive, some. O principal problema de falar, você está com câncer, né? É que você já associa câncer a... Cara, então eu vou morrer, então eu preciso fazer alguma coisa assim, antes de eu morrer. Não é preciso fazer alguma coisa para eu ficar bom. É preciso fazer alguma coisa antes de eu morrer. E não é bem assim. Hoje, falando na oncologia tradicional, já não é bem assim. Então, hoje nós temos radioterapia focal, nós temos anticorpos monoclonais, temos IPT, que é quimioterapia de baixa dose com insulina. Tem uma série de coisas no tradicional que já são incríveis. Por isso que quando eu fui lá no começo falar com o médico, eu falei para ele, eu quero uma biópsia líquida. Porque a biópsia líquida discrimina tudo que é responsivo àquele tumor. Então, tal quimioterapia funciona naquele tumor. Aí, papai do céu, sabe o que ele fez comigo? Já que você faz esses aparelhos, etc., se vira nenhuma quimioterapia e nada do que você pode testar nesse exame vai ser passível de tratar o seu tumor. Isso foi o resultado? Foi. A melhor opção que eu tinha 24% assertivo de quimioterapia. Agora você vai ver. Aí eu falei, bom, agora... Você vai ver com qual nota se faz uma nota só, né? Aí nós vamos ter que nos virar nos 30. Então, doutora Lília Teixeira, que trabalhava com a Fernanda, maravilhosa, um beijo a ela, ela deve estar assistindo a gente, me fez muita terapia neural, eu fiz muito tratamento de meta-hipnose, que inclusive a gente vende isso com a Brain Machine, cromoterapia, tudo que podia mexer em parte emocional, tudo que podia mexer em traumas e etc., liberação de medos, de culpas, de desequilíbrio emocional, tudo isso precisa. E, gente, olha, isso é uma das coisas, acho que a coisa mais importante que eu vou falar. Um diagnóstico de câncer não significa morte. Hoje há ferramentas, há mecanismos, e eu não estou dizendo simplesmente alternativos, seria muita hipocrisia da minha parte dizer isso, porque, por exemplo, eu tomei plaqueta num hospital, eu fiz todos os exames de imagem, eu fiz os marcadores sanguíneos, tinha laboratório de Curitiba que a moça me conhecia da recepção. Oi, senhor Alexandre, e uma vez por mês, eu fazia os exames regulares uma vez por mês. Eu tive a dona Irma que foi
como uma mãe para mim em Curitiba, que cuidava da minha alimentação, então ela fazia o que eu podia comer, se matavam fazendo sucos para mim. O Tiago, irmão da Fernanda, que enchia o carro de frutas orgânicas, verduras, legumes, etc., para eu comer. Então, foram coisas. A Fernanda, que fez 21 dias de terapia comigo, sem precisar, 21 dias de terapia Gerson, ela não precisava. Mas aí a gente começou a descobrir um monte de coisa interessante. Por exemplo, a Fernanda tinha um problema de hipotireoidismo de Hashimoto. Diagnosticado. Que é bem bonitinho, comum hoje. Comum. Quando começou a fazer sessão para melhorar a atividade metabólica do fígado... Começou a metilar melhor e acabou E o hipotireoidismo... Sumiu. Baixou. Estimulou o fígado a funcionar, fez o detox com enema, hidrovitalis, tudo como manda. Então hoje a gente tem um protocolo bem bonitinho, um estudo bem bonitinho do que precisa ser feito. A gente já teve em aula a importância da metilação hepática, os testes genéticos que podem ser feitos, então testar P53 e etc. Só que isso veio a calhar, esse estudo, devido ao meu não entendimento da minha doença, levou a gente a desenvolver terapias para autista, levou a gente a desenvolver terapias integrais, não estou dizendo simplesmente complementares, integrais, com médico fazendo exames, soros da ortomolecular, micronutrição da ortomolecular. Interdisciplinar, né? Completamente interdisciplinar. E foi onde eu vi, eu falei, gente, sabe o que precisa? A gente precisa unir a galera. E foi o que a Fernanda fez, ela é muito mais astuta, mais rápida do que eu nisso. Precisamos unir a galera e montar um grupão forte. Porque tem problema dentário? Puta, é porta aberta para ter câncer. Tem canal que não foi mexido direito? Porta aberta para ter câncer. Não era o meu caso. Mas, assim, a primeira vez que eu falei, os dentistas biológicos já olhou se não é nico, já olhou se não tem bactéria, já olhou isso, já olhou aquilo. Então a gente acabou montando um grupo e hoje a gente tem documentos, muito material e etc., que consegue nos embasar nesse tratamento. Quando usar ozônio e quando usar peróxido? Ozônio não substitui peróxido. Não, né? Não. É importante fazer o hidrovitalis antes ou depois de uma sessão de célula tumoral, de eliminar a célula tumoral. Então isso a gente acabou aprendendo e eu fui a cobaia, que é a coisa mais louca, porque eu sou sensível, eu conheço os aparelhos que eu desenvolvi e eu fui a cobaia. Xerec, tem programa depois, não? Posso ir aqui até que horas? Tá estourando o nosso horário aqui. Mais o quê? 5 minutos? A Tati Marques respondeu aqui: parabéns, exemplo de vida, luta e esperança, muito orgulho em aprender, fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Os contatos para quem quer fazer o curso é www.institutofernandabem.com.br também. E o telefone é 41 92520 3333. Repetindo, 41 9252 0333. Tá? Para quem tiver interesse em fazer o curso Saúde Integrativa e Medicina Vibracional Jonas, nós da Nova Ciência estamos caminhando usando a produção de conhecimento, que é a ponte para a liberdade e encontro com a verdade. Tem muitas... Há quanto tempo isso ocorreu? Pergunta a Sônia Paolo. 3 anos. 3 anos. Aline Salles, a esteticista, o Ralph, Zappellini, grande abraço aos dois queridos amigos, Manuel Duque de Bárbara também, grande Duque, abraço. Doutor Duque. O Duque, você vai vir fim de semana para cá, o Duque? O José Lopes Fernandes falando, esse conhece. Nancy Figueira, Jonas da Silva, boa tarde amigos, muito boa entrevista, enfim, tem muitos comentários aí, depois a gente responde aí. Depois a gente entra no Facebook. Não atrapalhar. E, gente, obrigado por estarem aí assistindo. Convido vocês, quem não é nosso aluno, dá uma ligada, conversa com a Tati, dá uma bisbilhotada, a gente fala coisas interessantes. E assim, eu costumo dizer que eu entro sabendo X e eu saio sabendo X mais Y.
Não, é um crescimento, coletivo. E coletivo e constante, né? É uma das coisas que eu aprendi também. Eu não me salvei. A doença me salvou. O que eu aprendi com a doença foi uma coisa assim extraordinária. Você é outra pessoa. Hoje. Outra pessoa. Tanto de conduta pessoal, aquela coisa da explosão emocional. Acaba com isso. Levar a vida numa boa. Eu disse para Nancy outro dia, a doutora Nancy, falei para ela, olha, desculpa o palavreado isso em TV, né? Não, ativa o foda-se, manda a merda quando precisa, né? Cante o mantra e a vida é para ser vivida. Se aparece um negócio desse na vida da gente, é porque tem algo muito errado da forma como nós estamos levando nossa vida. Tratar é possível, mas precisa entender também. É isso que é a grande dificuldade que eu particularmente enfrento no consultório, Alexandre, e outros médicos que acabam vindo aqui confessando, que a principal dificuldade é você mudar a crença do paciente, porque a questão da medicina alopática hoje pensa que a gente combate o sintoma tomando um remedinho. E, na verdade, a gente sabe que tem que modificar toda uma crença, o modus vivendi dessa pessoa que levou àquela patologia. Então, e isso nos parece o mais difícil, né? A primeira coisa que a gente diz, nossas primeiras aulas nesses cursos, e onde a gente fala toda vez que todo encontro que a gente tem, é o terreno biológico. Tudo modifica o terreno biológico. O terreno biológico somos nós. Emoções modificam, sentimentos modificam, sentimentos e emoções são diferentes. Tá? A gente teve uma aula sobre isso. Não se entreguem. A grande verdade é essa. Não se entreguem. Se tivesse me dado desespero, talvez eu não estava aqui contando história para vocês. Talvez a gente não tivesse desenvolvido tantas coisas legais e eu não tivesse feito tantas amizades. Tivesse conhecido a Fernanda, que é Fernanda Ben, que é meu grande amor. Que é quem? Desculpa. Imagino. Esteve ali comigo todos os dias. Firmar mais amizade com você, com essas pessoas maravilhosas que estão aí. Silvinho, que até no colo me carregou. Isso é um misto de alegria e tristeza do porquê isso não veio antes. Porque o que a gente descobre quando você descobre que vai morrer, que você pode morrer, porque até então a morte é uma hipótese. Ali ela está bem próxima. O que você descobre ali é incrível. E você descobre o que realmente vale a pena. Então, essas férias eu tive no Rio Grande do Sul com meus sogros e etc. A gente vai vendo o quanto família é importante, o quanto a vivência é importante, a convivência é importante, as amizades são importantes, mas só as verdadeiras. E é nessas horas que a gente percebe não é fácil, Valdan. As verdades, né? É essa hora que a gente percebe as verdades, né? Então, se tem alguém aí assistindo que está preocupado, está com algum ente, algum familiar doente, a doença é só um sinal de que tem algo errado. Infelizmente, é difícil aqui também, acabei emocionado aqui, tem gente falando, não chore. Não, tem que chorar, porque não, né? O homem que não chora, eu só aprendi nas minhas escolas esotéricas com um grande professor. Um homem que não chora tem todos os motivos do mundo para chorar. E então, para encerrar esse programa, eu encerro como eu abri. Sabe que eu tenho alguns defeitos, aliás, alguns bastantes, né?
e muitos grandes, mas mentiroso e puxa-saco eu não sou. E eu disse também que eu costumo me curvar diante de um grande homem, né? E eu me curvo diante do Alexandre, sim, não só pela experiência da patologia, mas porque eu tenho, ele é meu amigo, né? Eu conheço, de frequentar a casa dele, de frequentar a empresa dele, ser representante da empresa, eu sei da dignidade dele, da palavra, da honra. Eu não assino contrato com o Alexandre, não assino documento nenhum. O que eu falar com ele, eu sei que está acertado, está definido, está resolvido. E é uma vez só, não precisa... né? Então tudo isso tem um grande valor, um grande preço. Né? Eu considero ele, sim, além de amigo, um grande irmão. Eu fico muito feliz de estar nessa empreitada, de estar podendo auxiliar, de maneira pequena que seja, nesse grande projeto que é o desenvolvimento da nova ciência, das divulgações das medicinas energéticas, da transformação da consciência dos médicos tradicionais, em se abrir para esse novo tipo de prática clínica e se aliar com a alopatia. A gente não está aqui para brigar com ninguém, né? Mas para aliar, né, Alexandre? Com certeza. Eu tive discussão já com médicos, o Dr. Carlos Braghini, que é um grande amigo meu também, falou, olha, você tem a opção cirúrgica, uma cirurgia simples, etc., arranca essa droga daí. E aí vamos tratar para você nunca mais ter. Né? Não é fácil, não é uma empreitada fácil, mas não é difícil quando a gente tem apoio. Né? Então, eu estou aqui, inclusive, para dizer assim, que o que vocês precisarem conversar, discutir, meu Facebook é Alexandre Távola, tem a foto minha e do meu filho, só entrar ali, mandar mensagem e liga para a Nova Ciência, entre nos grupos da Nova Ciência, frequente o curso. Cara, nós estamos aí de porta aberta, tem muita gente com experiência já, a partir do que a gente começou a desenvolver, tem pessoas que já estão na nossa frente, que estão estudando conosco, que já estão mais astutos do que nós, então é um grande aprendizado para todos nós. E eu, de todo o meu coração, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de expressar isso tudo, agradecer a você, agradecer a AltV, aos telespectadores, Silvio, pessoal da Nova Ciência, a Fernanda Bem, a todos que estiveram comigo nessa batalha e a todos que estão conosco na continuidade desse projeto. Eu que tenho que agradecer, Alexandre. Eu não confesso que eu estou realizando um sonho em fazer esse programa, porque eu sempre tive vontade, mas eu sempre me senti constrangido e pouco à vontade no sentido de, você sabe como é, como eu também sei, a dificuldade de a gente querer se expor. Sim. E eu sempre quis fazer esse programa, mas eu nunca tinha, eu me sentia constrangido de... Sabia que ia chegar o tempo e o momento certo, sim, que é o teu momento. Já não é mais trauma, já é descoberta, então... Então, mas é o teu momento, é o meu momento. É o teu momento que cabia a mim respeitar. Então a gente encerra por aqui, muito grato. Então até a próxima segunda.